Morte não interrompe a vida. Luiz de Souza. Preâmbulo. O Centro Redentor edita, entre outros, um livro denominado Racionalismo Cristão, no qual estão condensados os princípios, as bases, os fundamentos da doutrina espiritualizadora e esclarecedora difundida nessa conhecida instituição. É, pois, dessa doutrina, o racionalismo cristão tão necessária neste mundo ignorante com relação às coisas do espírito, que tratamos neste livro, para orientar os seres humanos nesta jornada terrena, apontando-lhes o caminho que os poderá conduzir ao bem-estar e ao progresso material e espiritual. Do mesmo modo que, para não perderem o rumo dos portos aos quais se destinam, os navegantes se utilizam de bússolas e sextantes, também na existência terrena os seres humanos precisam de orientação, a fim de não se desviarem da rota traçada. Essa orientação consiste no esclarecimento sobre a razão da sucessão de viagens que realizam a Terra, uma vez que nenhuma coisa acontece por acaso. E como as seitas e religiões a que pertencem não lhes ministram esses esclarecimentos, é justo, é natural que procurem outra fonte que lhes possa relatar o motivo de se encontrarem neste labirinto terreno. Com o conhecimento desse importante pormenor, descerra-se o véu que encobria um fato absolutamente natural, mas tido como grandemente misterioso, relacionado com a encarnação do espírito, que representa a lei fundamental da evolução, aqui tratada com o merecido destaque. Os assuntos desenvolvidos nas páginas deste livro dizem respeito ao procedimento racional que deverá ser seguido, por basear-se em preceitos espiritualistas, únicos que garantem o êxito na marcha pelos caminhos do mundo. A lei fundamental das reencarnações está aqui sempre em evidência, pelo destaque que merece, e oxalá possa ela ser bem compreendida pelos leitores, para que sua vida tenha um significado real, que muito facilitará o desempenho da missão específica de cada um, na Terra. As obras baseadas no racionalismo cristão enriquecem o acervo literário da cultura espiritualista, tão necessária nos dias de hoje, em que a humanidade atravessa um período dos mais atribulados. A onda de avassalamento motivada pela influência do astral inferior, que se casa, em extensas áreas de contato, com uma humanidade materializada e sofregamente voltada para interesses de baixas condições morais, é cada vez maior. As altas esferas de espiritualização que acompanham a evolução neste planeta físico vêm, adotando, aqui e ali, medidas salutares para evitar que a coletividade se afunde, ainda mais, no charco das ambições egoísticas, e enverede por trilhas contrárias ao bom caminho. A doutrina racionalista cristã, com a divulgação de seus ensinos, pretende dar um novo curso aos acontecimentos, pela revigoração das forças espirituais latentes em cada ser. A edição deste livro não tem outra finalidade senão chamar a atenção daqueles que o lerem para o seu conteúdo orientador, com o fraternal propósito de contribuir para o bem geral da humanidade, que consiste num melhor entendimento entre os seres e um maior aproveitamento dos atributos espirituais de cada um. É para a colimação desse ideal que as obras do racionalismo cristão se espalham por toda parte, convocando ao cumprimento do dever as almas esclarecidas e desejosas de participar do movimento espiritualizador que se está implantando no orbe, e que tem por berço este grandioso país, o Brasil. Quase todos os ocidentais se dizem cristãos, sem terem, na realidade, uma noção, ainda que elementar, do que seja o verdadeiro cristianismo. A falta de conhecimento da doutrina cristã leva as criaturas a deformarem o seu caráter com a prática de atos condenáveis, de graves consequências para elas próprias, por ignorarem a lei de causa e efeito. Por isso, cabe aos que conhecem os males advindos de ações reprováveis, o dever humanitário de alertar, de chamar a atenção para a leitura e o estudo do que se escreve sobre a verdadeira disciplina moral instituída na Terra pelo cristianismo autêntico. Parece impossível haver alguém que,
mesmo sabendo que todo mal que fizer a outrem reverte em seu prejuízo, cometa a loucura de sacrificar os seus próprios interesses, a sua vida futura, as suas melhores aspirações, a um proveito material imediato, mas ilusório e efêmero. É isto que está acontecendo a milhões de seres encarnados que, inteiramente descuidados, num estado de semi-inconsciência, preparam novos surtos de dor para existências futuras, procedendo de maneira condenável, alheios ao retorno inevitável das suas ações vilipendiosas e usurpadoras. Daí o desejo de que estes escritos contenham as melhores advertências contra o sofrimento, e possibilitem a todos que os lerem, beneficiar-se do estímulo de uma vontade irmanente, emitida com a melhor das intenções, no sentido de abrir os olhos da alma de quem estiver interessado em viver de acordo com os ensinamentos deixados na terra pelo Mestre dos Mestres, o tão incompreendido e explorado Nazareno, e consubstanciados por Luís de Matos, no racionalismo cristão. Esses ensinamentos têm por fim melhorar as condições de vida no planeta, abolindo o sofrimento supérfluo, que é muito grande, reduzindo a um mínimo as enfermidades, implantando harmonia, paz e entendimento entre os povos, avisando a consciência para o cumprimento ideal de todos os deveres e estabelecendo o domínio da fraternidade e do amor. Isso, evidentemente, não é querer muito, nem custa mais proceder de forma que tais objetivos sejam alcançados. Medite-se sobre o que vá pelas obras racionalistas cristãs, e reconheça-se, em si consciência, que não é assim tão difícil palmilhar pela estrada que elas desvendam, apenas uma questão de alterar os hábitos, trocando os maus pelos bons, coisa que todos podem fazer, se quiserem. Caso os estudiosos do racionalismo cristão encontrem, nesta e em outras obras publicadas, uma nova orientação para o seu viver cotidiano que redunde numa aplicação racional da moral verdadeiramente cristã, estarão recompensados todos os esforços despendidos com o preparo desses livros. Não há no racionalismo cristão outro empenho maior do que o de beneficiar o ser humano com as luzes do entendimento espiritualista. Este empenho, gracioso e espontâneo, não pede retribuições, não visa recompensas, não quer saber de gratidões. Siga cada um o seu caminho, fazendo o bem que puder com a ilustração espiritual recebida, sem olhar para trás para rever o que já concedeu. O bem é universal, pertence a todos, e a ninguém caberá doá-lo como se fosse propriedade sua. Os anos correm com celeridade, enquanto a existência terrena se escoa rapidamente, e não há tempo a perder. Por essa razão constitui quase um privilégio dispormos de um corpo físico para podermos manter-nos na terra e deixar nela, saldados, os débitos anteriores contraídos. Para conseguir-se esse auspicioso resultado, urge não medir sacrifícios e preparar-se para reconhecê-los como reparadores. Só há um meio de alcançar-se uma visão límpida do que representam, para cada indivíduo, as cenas, um tanto dramáticas, em que se vê envolvido na Terra, e meditar sobre a vida espiritual, penetrar profundamente nos estudos espiritualistas, nos seus ensinos e na lógica dos seus argumentos. O racionalismo cristão chamou a si a responsabilidade de produzir livros que versam, exclusivamente, sobre assuntos de ordem espiritual, com o intuito de alertar almas encarnadas para o problema máximo do ser humano, que é o de preparar, com esforço diário constante, além de uma existência futura melhor, o processamento normal da evolução. Ninguém quer viver uma vida miserável, e, no entanto, milhares de criaturas vivem miseravelmente. Que teriam feito essas almas nas encarnações pregressas, para se projetarem na existência presente em tão lamentáveis condições? Eis o que estudando espiritualismo se aprende, para não se continuar a cair no erro de preparar um tal futuro. Quem procede bem, quem se orienta corretamente na vida, quem preenche todos os encargos que lhe estão afetos, não pode, de maneira alguma, apresentar-se, em más condições, na encarnação seguinte. É preciso, porém,
saber como proceder para serem bem aproveitadas as boas intenções e aplaudidos os bons procedimentos. É o que apontam, com profusão de pormenores, as obras racionalistas cristãs, para que não paire a menor dúvida a respeito da maneira correta de agir. Não é importante saber se o indivíduo mede os seus passos por uma atitude devocional mecanizada. O que sumamente pesa no seu cabedal espiritual, são as obras que pratica, são as suas ações, o seu comportamento, o seu trato com o semelhante, o seu critério, os seus exemplos, tudo dentro do rigor da moral cristã, numa palavra, aplicação dos preceitos espiritualistas. Tais ações encerram pontos básicos que o racionalismo cristão focaliza, com ênfase, em suas obras, e constituem o corpo e o espírito da sua doutrina. Neste livro frisa-se a necessidade de dar-se mais valor às coisas do espírito, no curso da vida terrena, e formula-se um apelo fraternal aos pesquisadores, aos estudiosos libertos de convenções de artifício, aos seres leais e sinceros que não gostem de sofismar, ardilosamente, e às criaturas de bem, despidas dessa vaidade de se julgarem escolhidas do Senhor, privilegiadas e detentoras de uma pureza ainda não atingida, para que o leiam, e sobre ele meditem. O que aqui se deseja é reafirmar proposições verdadeiras, sustentadas pelo racionalismo cristão, e por ele obtidas através da influência direta do astral superior, com intenção de beneficiar, auxiliar, servir, oferecer e promover a felicidade do caro leitor, companheiro da jornada eterna. 1. A morte não interrompe a vida. Paira uma dúvida na mente da maioria das pessoas sobre se, na realidade, a vida individual humana prossegue, depois do fenômeno da chamada morte. As crenças religiosas estabeleceram um formulário de fé baseado em escritos vetustos, que asseveram ser a vida eterna. Este ponto fundamental e verdadeiro, mantém de pé as mais variadas seitas e religiões. Acontece, porém, que, para colorir o painel desconhecido dos sectaristas a respeito do que se passa do outro lado da vida terrena, criaram lendas e fantasias, especulando sobre um céu e um inferno alegóricos. A vida faz parte integrante da estrutura espiritual de cada ser e, por isso, dele não pode ser retirada. Ninguém, nem mesmo a inteligência universal, pode matar, anular, destruir o espírito. Os seres humanos são espíritos encarnados, e a carne nada mais é do que um invólucro provisório do espírito. A vida do corpo físico lhe é transmitida pelo espírito. Logo, se o corpo físico deixar de receber a vida que o espírito lhe transmite, desintegra-se, mas o espírito continua íntegro e, pois, imortal. O espírito encarnado ou desencarnado faz parte da contextura da força criadora, da qual, em nenhuma hipótese, pode separar-se. Ele evolui com o desabrochar, pelo próprio esforço, dos poderes latentes, intrínsecos e inerentes que possui, e o estágio neste planeta escola, em corpo astral, lhe oferece os meios apropriados para promover a sua evolução. Para a conclusão do curso evolucionário neste mundo Terra, são necessárias muitas e muitas encarnações. Sem essas constantes idas e vindas, não ficará o espírito habituado a ascender a mundos de evolução mais adiantada, nos quais terá ao seu dispor os recursos adquiridos nas vidas terrenas, para aplicá-los em campos de ação de maior amplitude. Assim se vê que a morte não interrompe a vida. Aquilo a que chamamos morte, não passa de um acontecimento comum na rotina da vida eterna. O indivíduo, depois da morte, continua a ser o que era, com mais alguma evolução, se algo fez em favor dessa conquista. Por isso é que se deve aproveitar a encarnação, ao máximo, não só vivendo o maior tempo possível na Terra, como colhendo os bons ensinamentos que ela pode dar, associados à espiritualidade. O espírito, enquanto estiver acorrentado à matéria, com a obrigação de reencarnar, para progredir, deve conscientizar-se de sua verdadeira situação, como maneira útil de alçar-se acima das reduzidas limitações terrenas.
Quanto maior foi o aproveitamento na Terra, menor será o número de encarnações a realizar e, consequentemente, menor também o número de mortes ou desencarnações a suportar. A verdade resplandece na afirmativa de que a morte marca o término de uma jornada para dar início a outra, mas nunca o fim do que é imortal, a vida. A vida do espírito é muito mais ativa e intensa quando desencarnado, do que quando em acionamento do corpo físico, em que sofre as influências mais ou menos perturbadoras da matéria, de muitas maneiras, o que se não dá no plano astral. Com este conhecimento, poder-se-á dizer que a vida se intensifica ou se dinamiza depois que o espírito se liberta das peias ou das injunções terrenas. O mundo terra classifica-se como um mundo escola, um laboratório, uma oficina de trabalho, onde o espírito se esmera, ou deveria esmerar-se na apuração das suas qualidades espirituais latentes. O espírito, como partícula da força criadora, integrante dela, possui valiosos atributos seus, muitos dos quais ainda involuídos, aguardam o tempo em que se deve manifestar, dentro do processo normal de evolução. A vida é, pois, um atributo dessa força e, concomitantemente, do espírito, dele inseparável, não podendo, por essa razão, sofrer qualquer interrupção, como ilusoriamente sugere a desencarnação àqueles que dizem só acreditar na matéria. Que a morte não interrompe a vida, tem absoluta certeza os que se dedicam ao estudo do espiritualismo, não só pelas evidências resultantes desse estudo, como pela lógica dos fatos relacionados com o cumprimento das leis naturais, eternas e imutáveis, entre as quais se destaca a devolução. É estudando que se aprende e, consequentemente, não há de ser quem não estuda, não investiga, não analisa profunda e imparcialmente, não procura fontes esclarecedoras, não estabelece cotejos elucidativos, não medita sem paixão, sem se desapegar de ideias preconcebidas, que está em situação de dar lições sobre espiritualidade. Efetivamente, a vida não pode ser interrompida, mas podem operar-se transformações na matéria das mais variadas formas em que a vida se exterioriza, sem que haja interrupção. Mesmo quando deixa de exteriorizar-se num corpo físico, ela continua a manifestar-se num corpo astral correspondente, sem a mais leve intermitência. O espírito perde, ao encamar, a noção das existências pretéritas, não guardando delas nenhuma recordação. O que não o deixa contemplar o passado e ver-se nas múltiplas encarnações anteriores, é o véu da matéria. Somente quando desta se desprende e ascende, liberto da toda a perturbação, ao seu mundo de luz, recupera, na máxima amplitude, a visão espiritual, não escapando à sua clarividência nenhum fato, nenhuma intenção, nenhum pensamento, nada, absolutamente nada, do que tenha feito. As lições e experiências de uma encarnação passam a integrar o acervo espiritual do indivíduo, somando-se às das encarnações anteriores, com que seu patrimônio espiritual fica enriquecido e alguma evolução é alcançada. É o pleno reconhecimento de que as reencarnações se sucedem para o espírito, como uma lei inviolável da vida, que faz com que a criatura humana melhor conceba a ideia real da sua imortalidade, como espírito. O motivo pelo qual o espírito esquece, ao encarnar, todo o seu passado, prende-se a razões de ordem superior, entre as quais a necessidade de não serem reconhecidos os desafetos, possibilitando a reconciliação da vítima com o algoz, e convertendo o ódio em amor. Esse esquecimento tem, além disso, a vantagem de não continuarem as criaturas dominadas pelo remorso das más ações, inclusive crimes, alguns nefandos, praticados nas anteriores encarnações. O esquecimento do passado representa ainda um bem, por facilitar a destruição das correntes deletérias que as más ações geraram nessas existências. A desencarnação de alguém que se estima ou ama, que se aprecia ou admira, que se irmana conosco por ligações afins, não pode deixar de ser sentida, pela separação, embora temporária, que ela impõe. Por isso,
Todos apelam, com justa razão, para os melhores recursos, na tentativa de evitar. Uma coisa, porém, é certa: se o véu da matéria não impedisse a visão da vida nos mundos espirituais, haveria total desinteresse do espírito encarnado pela vida terrena, e um permanente anseio de partir deste mundo. As leis que regem a evolução são tão sábias, que para chegar o ser humano à convicção da inexistência da morte, precisa de exercitar a mente e ativar o raciocínio, lançando mão de todos os recursos da inteligência, para alcançar a verdade. Esta luta em busca de conhecimentos reais, não só ajuda a evoluir, como traz para o espírito a compreensão e o esclarecimento de que ele muito necessita. O espírito é vida, vida superior, sempre presente onde quer que se encontre. Sem a sua ininterrupta vibração sobre o corpo físico, não passaria este de um objeto inanimado, e inanimado fica, de fato, no momento em que a força, o espírito, dele se desprende, definitivamente, rompendo os cordões fluídicos que os ligavam, quando, então, tem início o processo de decomposição, passando os elementos que o integravam a compor outros corpos e outras formas de vida. Mais do que compreender, é preciso sentir essa verdade, para melhor se familiarizar a criatura com a concepção da vida eterna e com a relatividade das precárias e efêmeras condições terrenas. Assim, o que é efêmeros, fugaz ou transitório, não pode ter o mesmo valor do que é permanente, atuante e eterno. Cada existência no plano físico é um estágio, entre muitos milhares deles, que o espírito faz, no curso da vida eterna. O que tem valor, pois, é a ação que for desenvolvida por ele no sentido de poder desfrutar das riquezas eternas que tem armazenadas no seu interior, à espera de que venham à luz. Esta é a ação evolutiva que se pratica, conscientemente, pelo dom da espiritualidade. A conveniência de fazer o espírito tantos estágios na Terra quantos forem necessários, reside no fato de ser preciso quebrar a rotina estabelecida em cada estágio. Depois de cair na rotina, a criatura marca passo e descansa sobre o que aprendeu, entregando-se a uma espécie de ação mecânica, ao passo que pelo sistema de estágios, entram em equação novas oportunidades, novas lições, experiências diferentes, provas variadas, solicitações ainda não exigidas, ideias modificadas e outros aspectos de compromissos e responsabilidades, enfim, uma variedade imensa de situações que obrigam o espírito a usar os melhores meios para desincumbir-se, a contento, das tarefas impostas. São esses os estágios a melhor forma de facilitar a evolução. Cada estágio na Terra corresponde a uma encarnação, e nas reencarnações, como são estágios, não há interrupções na vida na passagem de um para outro estágio ou reencarnação. Quando não permanece na atmosfera da Terra, perturbado por fluidos materializados envolventes, o espírito, entre uma e outra encarnação, estagia no espaço, em seu mundo astral, onde prepara ou projeta a encarnação seguinte, que nunca é feita ao acaso, mas sempre previamente planejada, com os elementos colhidos nas vivências anteriores, que revelam as fraquezas que precisam ser corrigidas e os débitos morais que têm de ser resgatados. O véu que impede a visão do que se passa do outro lado da vida, vai se tornando cada vez mais transparente. Isto porque atributos espirituais desenvolvidos em numerosos seres encarnados, possibilitam-lhes penetrar em ampla área situada além dos estreitos horizontes primitivos. Muitos ainda conservam aquela limitação exígua, por não estarem amadurecidos para contemplar as fascinantes revelações espirituais. Os espiritualistas, porém, que deixaram para trás as duvidosas e frágeis crenças materialistas, estão já compenetrados de muitas realidades eternas, dentre as quais a perenidade da vida. 2. O ponto de partida. Há um ponto de partida para o início de qualquer iniciativa ou atividade na vida. Quando alguém procura entrar no caminho da espiritualidade,
O ponto de partida está num estado de consciência propício ao desenvolvimento de uma nova marcha. As viagens sempre exigem certo preparo, e a encarnação é, em si, uma longa viagem. Há numerosos caminhos que podem ser percorridos para se atingir a meta desejada, uns muito mais longos do que outros. Os mais distantes oferecem gozos terrenos, embora ilusórios, e comportam atrações maiores. Aqueles que não sentem apego pelas encenações que decoram os caminhos longos da vida, renunciam a todos os convites que são, para muitos, a razão máxima da existência, e enveredam pelos atalhos retilíneos que atingem, mais depressa, o distante ponto final da jornada. No ponto de partida voltado para a direção colimada, cada qual tem de apresentar-se munido de todos os requisitos indispensáveis. As provas das experiências feitas, hão de estar presentes. Quanto mais curtido estiver o indivíduo pela luta por ele travada, com êxito, nas batalhas terrenas, em encarnações pregressas, mais credenciado se encontrará para afirmar o seu ponto de partida na arrancada pela senda do espiritualismo, no momento exato. Essa hora culminante da vida de cada um, tem de chegar. Poderá levar muito tempo, muitos séculos, muitos milhares de anos, mas a sua chegada é tão certa, como certo é o momento, que chegará um dia, de deixar-se este mundo. A caminhada nesse sentido tem um ponto de partida, no qual se devem situar todos aqueles que tiverem resolvido marchar para a frente e para o alto. Quem estiver no caminho da espiritualidade e, depois de desencarnar, tiver de voltar a reencarnar para resolver determinados desajustes, há de, forçosamente, ser encaminhando a Terra, para que prosseguir no mesmo rumo da existência anterior, ou seja, na trajetória, pelo caminho da espiritualidade. É aquele ponto de partida, quando bem sedimentado, que dá garantia à criatura de manter-se na sua linha, nas encarnações futuras. Aquilo que for conquistado no terreno da espiritualidade, não se perderá nunca, e será o cabedal valioso para escalar novos e mais elevados píncaros. Quem ainda estiver sem rumo na vida, deverá procurar reunir elementos espirituais para situar-se no ponto de partida ideal, que conduz as criaturas bem-intencionadas e livres das injunções materialistas aos planos elevados do espírito. Muitas pessoas encontram-se em condições de ingressar na esfera das atividades espirituais, mas por falta de empenho, ou por influências estranhas, deixam escapar essa oportunidade. A essas criaturas bastaria dar um pequeno toque, e logo chegariam ao ponto inicial da luminosa jornada. As atividades espirituais exigem procedimentos e atitudes compatíveis com as normas da boa moral, da nobreza de caráter e da consciência dos deveres, tanto na vida pública, como na particular. É preciso não esquecer que tudo na Terra é passageiro e efêmeros, e não vale a pena perder tempo precioso alimentando pensamentos egoístas, só para o devaneio de uns instantes falsos e enganosos, quando o que se tem a ganhar, percorrendo a estrada brilhante da vida, são as riquezas indestrutíveis do espírito, que servirão para estabelecer nos planos astrais, pelos quais todos terão de passar, condições de vida da mais alta concepção, em termos de felicidade, alegria e paz. O ponto de partida para tal jornada terá de ser ocupado por todos, indistintamente, na medida do esclarecimento espiritual que adquirirem, e quanto mais cedo for tomada a decisão, mais depressa serão desfrutados os benefícios incalculáveis da vida, em planos superiores. Vale a pena dar atenção a este aspecto, por ser ele de interesse vital para o ser humano. A questão é descobrir esse interesse, para benefício próprio, e nestes escritos o que mais se deseja é demonstrar a sua evidência, para que novos rumos sejam tomados pelos que se sentirem amadurecidos para penetrar na fase espiritual da vida. Muitos, realmente, não querem saber nada de espiritualismo. Satisfeitos com os gozos terrenos com que, de quando em quando, são bafejados, não têm aspirações mais altas,
Nem percebem que possa haver outra condição de vida, para a qual também não estão preparados. Não se deve fazer com que tais indivíduos abandonem, repentinamente, o cenário que os cerca, sem capacidade de adaptação, para se elevarem a uma altura, na qual mais certo é perderem o equilíbrio. O caminho da espiritualidade tem um ponto de partida, e somente podem seguir tal caminho os que chegarem a esse ponto. Quem já uma vez abriu os olhos da alma diante do clarão da vida espiritual, jamais andará para trás. Poderá marcar passo, deitar-se à beira do caminho ou ficar sentado, enquanto os outros passam, mas retroceder, nunca. Não será demais insistir, o acervo espiritual conquistado, não se perderá, em tempo algum. Cumpre não esmorecer na jornada da vida eterna, tendo sempre em mente que todo esforço bem aplicado, reflete, favoravelmente, sobre quem se esforça, e promove um pouco mais, na medida dos resultados desse esforço. Poucos são os que meditam a respeito desse assunto importante que escapa aos movimentos da vida material e absorve, por completo, a maioria dos seres. Enquanto as criaturas estiverem dominadas pelos sentidos da carne, não terão rumo, andarão ao léu, não saberão de onde vieram nem para onde vão e, muito menos, porque vivem, quem são, que relação há entre o passado e o presente, e entre este e o futuro. Ninguém pode atingir o ponto de partida para o curso da espiritualidade, sem haver evoluído bastante para aceitar, com prazer, as condições de vida que lhe impõe. O que se deseja, no entanto, é acelerar o processamento da evolução, na fase que antecede o início da carreira espiritualista. Uma vez esteja colocado o indivíduo na linha do progresso espiritual, o risco de desviar-se do rumo é bem pequeno. Tal desvio seria uma exceção à regra, já que o normal é o desenvolvimento progressivo dos atributos espirituais da alma, numa sequência rítmica, sem grande esforço, por estarem as tendências voltadas para os atrativos das coisas do espírito. O difícil é desentorpecer a criatura da materialidade, é arrancá-la do torpor causado pelo falso gozo do plano físico, é desintoxiá-la de ideias perturbadoras, é colocá-la a salvo das influências perturbadoras do astral inferior, é destruir-lhe a egolatria, a megalomania e a indiferença diante das coisas sérias da vida. Lutar contra essas adulterações, é o trabalho persistente a que se entrega o racionalismo cristão, com o nobre intuito de oferecer à humanidade o ponto de partida para uma esplendente alvorada. Enquanto não se descobre o caminho, nem se tem a vontade de o descobrir, a perda de tempo é enorme, o sofrimento intenso, como meio de acordar os seres, as encarnações perdidas são numerosas, a miséria se alastra, as epidemias dizimam, os cataclismos se sucedem e o mundo se convulsiona. Nesse estado está o planeta, por força da teimosia empacadora de grandes massas humanas que, obstinadamente, se opõem a abandonar os erros seculares que as fazem continuar vivendo escravizadas aos instintos materialistas. O certo é que todo mal tem o seu fim, e este se aproxima com a projeção de novas luzes que, pouco a pouco, irão espancando as trevas propositalmente ocasionadas pelos exploradores da ignorância alheia. Quem não tiver encontrado o ponto de partida para o seu novo itinerário da vida, tem agora a oportunidade de focalizar o problema e verificar se já se sente disposto a dar o maior passo na direção certa, que conduz o indivíduo a uma vida sem vícios, operosa, honrada e inspirada nos princípios elevados da verdadeira espiritualidade. Os benefícios oriundos de um viver espiritualizado, conquanto favoreçam a existência terrena, dando à criatura um bem-estar interior que vale como a maior das riquezas, fazem-se sentir de modo objetivo, claro, palpável no plano astral, depois da desencarnação, quando novas atividades terão de ser desenvolvidas. A ascensão do indivíduo do plano astral a que pertence ao seguinte superior, é motivo de grandes congratulações, pois, além de representar uma vitória,
expressa a conquista de uma merecida promoção decorrente do bom aproveitamento da existência terrena, pela aplicação disciplinar de métodos espiritualistas. Em cada plano superior astral, a vida é cada vez melhor, mais feliz, e os trabalhos são realizados com maior alegria, graças aos valiosos recursos individuais, ao poder de análise e de compreensão, ao sentimento afetivo que adquire formas desconhecidas no mundo terra e às ligações espirituais de ser para ser, que são afinadas por vibrações harmoniosas e inconcebíveis na esfera física. Cada qual terá que adquirir esse estado, não como um prêmio vulgar ou concessão de um privilégio, mas como um direito inscrito na lei de causa e efeito. Esse direito se adquire não cruzando os braços, mas indo ao seu encontro, instalando-se no ponto de partida e prosseguindo, com firmeza e resolução, pela estrada ensolarada da espiritualidade. 3. O cristianismo prático. Poderá parecer estranho chamar-se a atenção do leitor para o lado prático do cristianismo, como se esta doutrina não fosse toda prática. Pode realmente admitir-se um cristianismo acadêmico, feito de palavras e de retórica, e outro essencialmente prático, traduzido em obras, em procedimento ou atitudes. O cristianismo não abrange, apenas, o plano físico, mas também o astral, com a peculiaridade de desdobrar-se em normas cada vez mais adiantadas, à medida que observa planos cada vez mais luminosos. Evidentemente o cristianismo posto em prática, por hipótese, no 20º plano de evolução, tem, forçosamente, uma amplitude que não possuirá, digamos, no 5º plano. Assim, torna-se compreensível como certas normas evoluidíssimas do cristianismo têm aplicação direta num elevado plano, e não podem, da mesma forma, ser realizadas num plano inferior. O cristianismo é um curso que se desdobra por 33 planos astrais de evolução, havendo, em cada um deles, um código específico, adaptado a esse plano, que deve ser respeitado e cumprido, assim como no plano físico, em que o código da moral cristã foi estabelecido para atender a vida terrena, nos seus pormenores espirituais. Exemplificando, pode atentar-se para aquela norma espiritualista que é sentida e revelada em planos superiores, citado por Jesus, quando, expondo seus ensinos, dizia que era preciso amarmos até os nossos inimigos. Encarnando neste planeta para fins de depuração, não há quem possa amar, com a alma cheia de ternura, aquela criatura que insulta, que ofende, que agride, que difama, calunia, trai, mata um ser querido, corrompe, avilta, saqueia, usurpa, explora e desonra. E não há por que censurar alguém por não ser capaz de demonstrar uma alma tão purificada a ponto de amar, como a um ente querido, um consumado agressor renitente, criminoso e perverso. Cabe, dentro dos princípios da moral cristã, afastar do meio social o delinquente perigoso, o associado ao astral inferior, a fera humana, oferecendo-lhe meios de regeneração. Esta é a maneira de resguardar o patrimônio moral da coletividade, interpretando bem o lado prático do cristianismo. O que se procura, neste caso, não é sacrificar a liberdade de um indivíduo, mas, por amor aos demais, evitar que sofram, que amarguem e padeçam pelos desmandos de um extraviado, um desequilibrado, um desajustado, em liberdade. É bem certo que os desatinados e infelizes delinquentes não provocam, pelos seus atos reprováveis, o menor sentimento de amor na terra, antes, despertam, no mais suave dos entendimentos, repulsa, piedade, consternação. Por aí se vê que, encarando o mundo como ele realmente é, pleno de misérias morais, influenciado por um turbilhão de obsessores do astral inferior e habitado por espíritos encarnados dos primeiros planos de evolução, não se pode exigir que se pratique o cristianismo além daquela medida ideal para o plano físico. Por isso, o racionalismo cristão codificou moral cristã nos moldes ajustáveis ao viver neste mundo,
para que todos possam, ao porem em prática os seus ensinos, triunfar na existência terrena. O que se deseja, não é a prática de coisas impossíveis, estranhas ao padrão físico, mas que todos, cotidianamente, observem as lições salutares que aprenderem no estudo do verdadeiro cristianismo. Jesus, quando ensinou que se deveria amar até os próprios inimigos, mostrou como são dilatados os horizontes da sua doutrina, e quanto será preciso percorrer até chegar ao ponto de se poder amar, sem esforço, espontaneamente, os desafetos gratuitos, que, por ignorância, nos agridem. Numerosos seres já atingiram aquele ponto distante, outros estão próximos, ainda outros mais atrás, mas todos, voltados para tal rumo, marcham para alcançar esse objetivo. Ensina o racionalismo cristão que os indivíduos de má índole, de mau caráter, corruptos e perversos, devem ser evitados, e quando se precise ter algum trato com qualquer deles, que se cuide de resolver o caso com urbanidade, prudência e presteza, irradiando-se, mentalmente, em seguida, a seu favor. Indivíduos dessa ordem estão sempre mal assistidos pelos seus afins do astral inferior, e ninguém irá andar pelo atoleiro, na companhia desses infelizes, quando é possível pisar em terra firme. O fato de irradiar-se em favor de alguém que esteja em deploráveis condições morais, exprime o desejo de o ver melhorar, e, por outro lado, cria-se em torno de quem assim procede um estado vibratório que impede a penetração das forças do mal. No exercício prático do cristianismo, cumpre viver também em meios hostis, como é o deste mundo, pois aqui é que se encontram as ocasiões favoráveis à aplicação dos ensinos cristãos adequados ao mundo terra, os quais precisam ser bem exercitados, para o preparo espiritual de cada um. A única arma eficaz contra as hostilidades do mundo, e a que se maneja com as regras da espiritualidade. Decide-se a criatura pôr em prática, cotidianamente, os ensinos cristãos, e não lhe sobrará tempo para irradiar pensamentos prejudiciais, pois o seu horário de produção será bem aproveitado, o trabalho terá melhor rendimento e mais se aproximará da perfeição. O que há de mais importante no cristianismo, é o seu lado prático e objetivo, com resultados que prontamente se revelam, assim que exercitados os seus princípios. Os que se dizem cristãos, o devem ser por ações, e não, apenas, por palavras. Para muitos, o cristianismo é uma mera concepção teórica, que só existe nos templos, nos cânticos litúrgicos e em aparatos religiosos. Na luta pela vida, não lhes ocorre tirar dele o menor sentido prático, e apesar de se dizerem cristãos, conduzem-se de maneira inteiramente diversa do cristianismo, só se recordando dele em momentos formalísticos, como na hora de casarem, e, assim mesmo, por uma questão de convenção social. Por não se fazer uso da forma prática do cristianismo, é que há guerras, revoluções, agressões, assaltos, raptos, usurpações e outros males que afligem a humanidade. Não é possível viver honestamente, sem dar a conduta e orientação do cristianismo aplicado, ou de conceitos paralelos, principiando por não querer realmente a criatura para os outros, o que não deseja para si. Dividida em raças e grupos tribais, nem toda a humanidade desfruta da excelência dos preceitos cristãos. Essa circunstância, porém, não fecha o caminho da evolução para esses seres, que estão seguindo por outras veredas preparadas de acordo com o seu passado, onde vão colhendo experiências que lhes facilitarão, mais tarde, em existências futuras, o acesso aos preceitos do cristianismo. Não há dúvida de que o cristianismo, com sua prática, oferece o caminho ideal para a evolução, principalmente quando dispõe de uma doutrina como a racionalista cristã, implantada na Terra pelo astral superior. Os seres espirituais, altamente iluminados, que dirigem a marcha evolutiva do planeta, não iriam estruturar um movimento na Terra como é o racionalismo cristão,
se este não fosse modelado pelas mais apuradas conceituações espiritualistas, compatíveis com o viver terreno. Não é propósito do racionalismo cristão menosprezar as demais organizações denominadas cristãs, mas tão somente apresentar uma situação de fato, imposta por poderes superiores, e que aí está, não para combater, mas para reavivar, renovar e consolidar princípios práticos indesvirtuados do cristianismo. Tudo quando puder ser feito, seja por quem for, no sentido de dar força à aplicação de normas cristãs na trajetória terrena, é medida louvável, merecedora de um aplauso que há de partir de todas as almas bem formadas, que sintam a vida com as características espiritualistas. O cristianismo prático é atuante, revelador, objetivo, que opera, espontâneo, no contato diário entre as criaturas, com o fim de alegrar, estimular, confortar e levar por diante todas as tarefas, leves ou pesadas, que fazem parte da grande orquestra universal. Cada qual tem a sua posição distinta na vida e precisa, para melhor desempenhar os seus encargos, munir-se dos meios adequados, dentre os quais se destaca a aplicação do cristianismo em seus atos e na sua convivência com terceiros. Toda obra racionalista cristã é orientada no sentido de esclarecer as criaturas para se manterem fiéis aos ditames da própria consciência. Poucos são os que meditam sobre a importância da vida, quando bem orientada, bem aproveitada, isto por desconhecerem a razão da sua estada neste mundo. Como poderão, porém, chegar a esse conhecimento, antes de enveredarem pelo caminho iluminado pelos clarões da espiritualidade? Somente estes o poderão convencer das vantagens de seguir as lições do verdadeiro cristianismo, ministradas pelo racionalismo cristão. O criminalista, em defesa do seu constituinte, tudo faz para que a pena imposta ao réu não seja de 30 anos, mas de 20, se possível 10, ou até, quem sabe, apenas 1. Pois este mundo é também uma prisão. E então, em lugar de 30 encarnações para burilar certa faceta espiritual, por que não procurar reduzi-las para 20, 10 ou mesmo menos? Este é o valor da prática do autêntico cristianismo, ao fazer com que o prisioneiro terreno reduza, por seus próprios méritos, o número de encarnações. Estas são trabalhos forçados, sofrimentos, angústias, misérias, ilusões e desilusões, doenças, mortes, lágrimas, lama, traições e tragédias. Eis o verdadeiro sentido deste alerta. Vale a pena ser realmente cristão, cristão no sentido de viver todos os dias cristãomente, cristão no sentido límpido da palavra, cristão militante, operoso e digno, cristão para que o seu lema seja da verdade, da retidão, do amor e da justiça. 4. O indivíduo. O indivíduo é constituído de uma partícula indivisível, indestrutível e eterna da inteligência universal. Essa partícula inicia o processo evolutivo num estado de involução absoluta, fazendo estágio, por milhões e milhões de anos, nos reinos mais atrasados da natureza, até atingir o animal. No reino animal, também a partícula da força, ou grande foco ou inteligência universal, começa sua escalada evolutiva através dos seres mais atrasados e insignificantes, estagiando em cada espécie animal, por muito e muito tempo, antes de ascender a outra espécie imediatamente superior, como resultado desse imenso, desse interminável peregrinar, chegando, depois de milhões de séculos, ao homem. Em forma humana, a individualidade encarnada revela a perfeita identidade com a inteligência universal, ainda que de evolução incipiente. À medida que a sua evolução mais se acentua, atributos espirituais são revelados, em forma de sentimentos, como o amor, a bondade, a compaixão, a consciência do dever e outros. A ideia da imortalidade da alma começa a tomar corpo, em contraposição à da morte, que se dilui cada vez mais. Com efeito, sendo o grande foco a inteligência universal, imortal,
Imortais têm de ser, forçosamente, as suas partículas em evolução no universo. A inconformação do indivíduo contra a extinção da vida espiritual nasce na consciência íntima da sua eternidade, e constitui um traço de ligação perene entre ele próprio e o todo. Se o todo é imortal, insiste-se, porque não o há de ser, de igual modo, o indivíduo, sua partícula. A consciência da eternidade é comum ao Criador e à criatura, constituindo um ineludível traço de ligação perene entre ambos. Existe, pois, uma correspondência evidente entre a inteligência universal e as suas partículas, todas entrelaçadas pelo liame da eternidade. Outra demonstração que atesta a filiação do todo às suas partículas, está na manifestação da sabedoria. Ninguém porá em dúvida a sabedoria do grande foco, sabedoria que aflora também no ser humano, de conformidade com o desenvolvimento por ele alcançado. A inteligência, latente no espírito, desabrocha em todas as criaturas, de acordo com o esforço de cada uma, para revelar-se, mais ou menos brilhante, através das suas atividades. Há seres tidos como sábios, apenas por manifestarem uma inteligência acima do comum, por onde se depreende que atributos inteligentes da força criadora refletem-se nas suas partículas, demonstrando, mais uma vez, que estas são centelhas, em evolução, do grande foco. Igualmente comum à criatura e ao Criador, é o sentimento do amor, com A maiúsculo. Deus, grande foco, é amor, afirmam todos os compêndios de metafísica e, com efeito, a força criadora só pode ser inspirada nesse nobre e harmonizante sentimento. O ser humano, ainda que de modo imperfeito, oferece testemunho desse sentimento no maior e mais sublime de todos os amores, que é o amor de mãe. O amor cresce no ser humano na razão direta do seu desenvolvimento espiritual, fechando as portas ao que lhe é oposto, o ódio. Quanto mais puro e imenso se manifestar o amor, como expressão do sentimento do espírito encarnado, mais próximo estará ao ser da sua comunhão com a força criadora. A conquista da felicidade é uma aspiração de todo ser humano. Não há quem não deseje ser feliz. Entretanto, nem todos trabalham e se esforçam para conquistar a felicidade, embora seja intuitivo que quanto mais a criatura evolui, mais recursos adquire para chegar a esse estado. Outra aspiração presente na expansão evolucionista do indivíduo é a independência material e espiritual, ainda que a evolução se faça na base da interdependência de uns para com os outros, na esfera de relatividade. O anseio de progresso da partícula em evolução expressa a força natural de expansão dos atributos espirituais que se encontram enclausurados no interior de cada ser, e forçam a sua liberação, rumo à meta final, pelo processo de evolução. A inclinação pelo domínio é, ainda, outro poder oculto no acervo espiritual de cada ser. À medida que a evolução prossegue, no caso individual de cada criatura, vai se acentuando maior domínio na retenção de maus costumes, no controle de todos os ímpetos, no exercício da concentração. Não se pode conceber a força criadora, sem reconhecer-lhe o domínio absoluto nas suas manifestações. O ser humano pode não exercer o domínio sobre si mesmo, por acomodar-se a uma fraca força de vontade, mas tem desejo de possuí-lo. As pessoas que mais se destacam nas atividades terrenas, pela segurança e equilíbrio nas suas determinações, são as que melhor dispõem do domínio próprio. Com ele, o indivíduo marcha revestido de maior autoridade, e cresce na admiração coletiva. É um dom que se revela ou desenvolve com o treino, até a sua plenitude. O domínio de si mesmo encontra-se na faixa dos atributos evoluíveis de natureza espiritual, e está intimamente ligado ao grande domínio exercido pelo poder total. Assim, quando se diz que o indivíduo, na sua evolução no gênero humano, e a imagem e a semelhança do Criador, implicitamente se afirma que a partícula espiritual é o espelho,
o reflexo ou a imagem desse valor absoluto, que é a inteligência universal. Pelos índices apontados, vê-se a analogia existente nestes atributos que ressaltam o indivíduo como emanações do próprio poder maior. Não poderia acontecer de outra maneira, pois a natureza é uma só, e reveladas ou ocultas, elas se manifestam coerentemente. O indivíduo é uma fração infinitesimal da força criadora ou inteligência universal, que a classe religiosa chama de Deus. Essa fração, como ocorre com a gota de água do oceano, encerra mesmo a substância do todo, e idêntica composição espiritual. Por este modo, chega-se a compreender a importância do indivíduo como centelha de luz, e a absoluta igualdade que prevalece entre todas as centelhas entre si ou entre todos os indivíduos, na concepção substancial. Chegando-se a essa conclusão racional de que não existem indivíduos privilegiados e de que todos partem de uma origem comum, com os mesmos recursos, e têm de chegar ao outro extremo, o final, pelo esforço próprio, ninguém tem de queixar-se senão de si mesmo, no caso de andar perdendo tempo e acarretando sofrimentos pelo mau uso que fizer do livre-arbítrio. O ato de partida da partícula involuída e o da ascensão à evolução, são acontecimentos fatais, inalteráveis. O caminho a percorrer é que é cheio de variações, de altos e baixos, especialmente ao atravessar o reino nominal, quando inicia o uso do livre-arbítrio. Os grandes fracassos, as jornadas perdidas, as acumulações de erros, os desvios de rumo, os retardamentos prejudiciais, os afogamentos nos deleites da matéria, a cultura de qualidades negativas, dão-se nesse período. A ação espiritualista tudo fez para evitar que os desastres enunciados acima se consumam, o que é possível pela adoção da disciplina apropriada, como aqui o racionalismo cristão aconselha. O papel desta doutrina é, pois, dos mais relevantes na atuação que exerce para conduzir o indivíduo, nesse perigoso período mencionado, pela senda segura da evolução. Cumpre a cada um tomar as necessárias precauções. O indivíduo, com os poderes latentes que possui, se pudesse fazer uso deles, sem estar convenientemente desenvolvido espiritualmente, seria capaz de cometer os maiores desatinos para dar cegamente satisfação às suas inclinações inferiores. Por isso, tais poderes se acham como que incubados, adormecidos, submetidos ao silêncio, e só se poderão manifestar à medida que o ser for adquirindo aquele estado de independência, de domínio próprio, de lucidez, de esclarecimento e espiritualidade, com que ficará habilitado a reprimir, em qualquer instante, a mais leve intenção perniciosa. As forças espirituais conservadas em potencial em cada indivíduo são indispensáveis ao impulso que deverão dar ao engenho evolutivo, na sua marcha ascendente. Não deve, porém, ser antecipada sua manifestação por meio de exercícios ocultistas, porquanto a ordem a seguir é deixar correr o curso natural da vida, apenas orientado pela disciplina da espiritualização. A pior fase da longa trajetória evolutiva está circunscrita aos 11 primeiros planos astrais, em que o indivíduo reencarna sob condições de extremas asperezas físicas, ao passar pelas duras provas impostas pelo mundo. Convém, pois, despertar para a luz os que procuram, nos valores terrenos, a conformação para as suas angústias. A riqueza de que todos dispõem, no âmago de suas almas, somente no plano da espiritualidade poderá produzir cintilações, razão pela qual todas as atenções deverão ser voltadas para esse recurso, de importância vital para o espírito. O indivíduo é, pois, um ser divino, usando as expressões adotadas pelos religiosos, porque constituído da mesma essência de Deus, não do Deus corpóreo e real, mas do Deus valor absoluto, do Deus incorpóreo e real, do Deus universal, que se manifesta pela natureza viva, em todos os corpos, mundos, astros, sistemas planetários e galáxias. O indivíduo é parte desse Deus, grande foco,
como centelha espiritual, como partícula inteligente, único criador de tudo quanto existe, que é inteligência, sabedoria, poder e amor. 5. Alma e corpo. O corpo humano é um objeto animado. Tire-se-lhe o espírito que o anima, e tornar-se-á um objeto inanimado. Como objeto animado ou inanimado,